Olá! O Jornal Notícia começa hoje o projeto AM em Pauta. A ideia dessa iniciativa é levar a você, cachoeirense, muita informação através de debates de assuntos que são repercutidos não só em Cachoeira, mas também no estado e no país. E para isso a gente vai contar sempre com a participação de pessoas que são referência no assunto, né? Hoje estamos aqui com Hilton de Franceschi e Carlos Aguiar. E o objetivo então é sempre gerar esse debate, gerar uma conversa sobre um assunto que consiga levar muita informação, que consiga passar uma visão diferente às pessoas que estão assistindo. Então, para iniciar o projeto aí em pauta, né, a primeira edição dele, a gente vai falar sobre os gastos desnecessários que a Prefeitura de Cachoeira vem fazendo, né? A gente fez uma enquete, o Jornal Notícia fez essa enquete há umas 2 semanas, e não é surpresa que mais de 96% das pessoas que participaram consideraram sim um absurdo, né, um desperdício esses gastos. Então, como que a gente faz, né, para a gente começar essa conversa? Como que a gente faz para lidar com essa contradição tão expressiva? De um lado, serviços tão importantes sendo cancelados, como plantão do SUS, setor de oncologia, e de outro, a mesma prefeitura que cancela serviços por estar numa crise financeira também esbanja de dinheiro público, gastando aí mais de R$300 mil em publicações na mídia impressa. Como que a gente lida com essa contradição? Bom dia, eu peço licença para começar. Acho que é preciso que as pessoas entendam que neste país, no mesmo estado do Rio Grande do Sul, há prefeituras que têm recursos financeiros. Há prefeituras que não passam pela crise que nós estamos passando aqui. Mas se me disserem que a crise é na maior parte dos municípios, também é verdade, porque a grande parte dos municípios tem uma administração muito pouco profissional, uma administração meramente política. Talvez usando a expressão de que os prefeitos fazem ações sempre visando o interesse político, eleitoreiro, a busca do voto e não de resultados. E isso acho que difere. E quando nós percebemos esses gastos todos, a gente percebe que o governo não sabe exatamente aonde quer chegar. Não há um projeto de desenvolvimento econômico, não há um projeto para atender às necessidades da população. Há sempre ações do tipo jogando da torcida. Nós temos assistido, especialmente aqui no nosso município, em apenas 9 meses, são dois secretários que pedem para sair. E certamente não há. E o que preocupa é que o governo disse que foi surpreendido pelo pedido de demissão dos secretários. Se ele foi surpreendido pelo pedido de demissão, é porque não conversa com os secretários. Portanto, ele não sabe exatamente qual é a necessidade de cada secretário, a necessidade financeira. Há um corte generalizado, nós vamos economizar em hora extras. Economizar em hora extras pode significar um prejuízo de serviço à população. Investir em hora extras é diferente de gastar em hora extras. Se ele está botando dinheiro em horas extras indevidamente, num serviço que não é relevante, nós estamos desperdiçando dinheiro público. Mas ele sabe exatamente o que está fazendo? Essa é a minha indagação que eu faço. O governo não sabe exatamente o que significa economizar e o que significa gastar. E pelo que se assiste, na verdade, ele gasta esses recursos desnecessariamente. É por isso que falta dinheiro na prefeitura. Nós precisamos de um projeto de governo, diferentemente de um projeto político. Ainda que não possa ser exatamente idêntico a um projeto de desenvolvimento, a um projeto empresarial, a prefeitura tem as suas diferenças em relação à iniciativa privada, mas nós precisamos nos aproximar mais disso. Se nós passarmos no estabelecimento comercial e ele apagou a luz para economizar, certamente ele está muito próximo da falência. Dizer que a prefeitura vai economizar energia apagando a luz
ele não está fazendo economia, ele está trazendo um prejuízo para o serviço público. Agora nós vamos ligar mais o ar-condicionado porque nós temos que economizar energia. Nós estamos dando um prejuízo ao servidor. E é preciso entender isso. E me parece que o governo não sabe exatamente o que ele está fazendo quando ele fala em economia. Todas as economias citadas pelo governo, nós vemos o resultado, não tem economia. O governo não está economizando. Ele está fazendo um governo de aparências. Então ele retira meia dúzia de CCs que fez economia. Entraram outros. O mais importante é saber quem são os CCs. Quem são esses funcionários que estão produzindo, muito mais do que um X. Vou tirar meia dúzia para poder representar a economia. E não tem representado a economia. Nós precisamos entender que a cidade precisa voltar a crescer. E esse é o seu projeto, de um projeto de desenvolvimento econômico. Nós precisamos arrecadar mais. Não há nenhuma iniciativa no sentido do governo arrecadar mais. A Prefeitura gasta hoje em aluguéis, para todos os prédios que ela ocupa, que não é de sua propriedade, 5 vezes mais do que se construísse um centro administrativo. Para se reunir as principais secretarias ou órgãos do Exato. Se ela construísse um centro administrativo, ela teria economia no financiamento desse imóvel muitas vezes menor do que o que ela paga de aluguel. E, por consequência, viria as outras economias. Que hoje, nós vamos ali na Prefeitura do Antigo Fórum, são várias pequenas salas, todas com iluminação indevida, com cada um com seu ar-condicionado, cada um com seu ventilador, gastando energia, isso sim. E facilitaria para a população que poderia encontrar todos os serviços no único prédio. Exatamente. Portanto, não há uma ação assim, coordenada. Quando eu vejo essa história do prefeito ser surpreendido pela demissão do secretário, mostra claramente, aliás, que ele não conversa com os secretários. Falta um projeto de integração. Os secretários, assim como todos os servidores públicos, têm que saber a quem eu obedeço, qual é o projeto, qual é a ideia, qual é o caminho, para onde que o prefeito quer ir. A cidade tem que ter a cara do prefeito. Se a cidade não tem a cara do prefeito, o prefeito não está fazendo nada. Ou não está fazendo nada para que possa haver modificações, alterações de um cenário que é ruim. Eu tenho trazido sempre uma história de que Cachoeira tem 50 anos de retrocesso. São 50 anos. E cada um que chega de governo, se o outro for ruim, eu posso ser melhor do que ele. Isso é insuficiente. Né? Nós temos tido uma sequência de governos não empreendedores, não administradores. Todos estão fazendo política e acho que essa busca única de querer economizar fazendo cortes aonde não deve cortar, sem saber exatamente qual é o resultado desses cortes, tem levado a cidade a um prejuízo aí e a amargar resultados cada vez mais negativos. Eu não sei se tu queria completar. Eu quero inicialmente agradecer o Jornal Notícia pelo convite, que me deixa bastante honrado por estar aqui inaugurando um novo projeto do jornal, que já começa a fazer seu eco, apesar do pouco tempo que está aí, fazer seu eco na sociedade cachoeirense. Então, em primeiro lugar, agradecer o convite e parabenizar essa iniciativa e pedindo aí, me somando ao grupo de Jornal Notícia, para que esse projeto se perpetue e avance, como uma coisa que vai ajudar a nossa sociedade a ficar um pouco mais esclarecida. Depois que o Hilton falou, eu fico com pouca coisa para dizer a respeito do tema. Concordo com o Hilton em gênero, número e grau. Na verdade, as pessoas que querem
avançar em termos de poder, a grande maioria não tem projeto. A grande maioria, e me parece que aqui em Cachoeira isso é bem pontual, tem uma vaidade pessoal. Eu quero ser vereador, eu quero ser prefeito, eu quero ser vice-prefeito. Mas antes disso, não pensam naquilo que a comunidade precisa. Né? Eu quero chegar lá, e chegando lá eu faço do jeito que der, como der, enfim. Mesmo que o preço para a sociedade seja muito caro. Né? E no caso, assim, era uma coisa assim, muito marcante aqui em Cachoeira, e eu sou alguém que vocês já me conhecem, eu cito nomes, eu digo, eu falo, sem nenhum tipo de preocupação. Aqui em Cachoeira é o prefeito Zé Aguiar, né? E a cara disso. O prefeito Zé Aguiar queria, de qualquer jeito, assumir a prefeitura, fechar, né, a sua vida política como prefeito de Cachoeira. Mas está constatado aí, por esses 9 meses que nós temos, que não tinha projeto nenhum, que não sabia absolutamente nada do que ele iria encontrar na prefeitura. É assim, ó, eu sou popular e as pessoas têm que prestar muita atenção nessa questão do populismo. Né? O populismo está provado que é maléfico para a sociedade. Eu sou popular, eu tenho voto, eu chego lá. Bom, quando eu chegar lá, eu vou ver como é que é a coisa. E aí, né, é brincar com a questão pública. Na minha casa, né, se eu quiser fazer isso, deixar as contas atrasadas, não pagar, eu faço. É minha vida privada, particular. Agora, na questão pública, nós não podemos ter essa irresponsabilidade. Né? Bom, as coisas estão postas aí. E voltou agora um programa humorístico na televisão que eu gostava muito, que era os Trapalhões. Né? Cachoeira está vivendo uma administração pública feita pelos Trapalhões. Por quê? Porque a unidade de SUS, a sinaleira que nós passamos todos os dias ali, que tem uma loja na Zona Norte, um móvel na Zona Norte, a sinaleira ali na Ricardo Chaves, com a Avenida Brasil, há quanto tempo está lá? Desativada. Qual é a informação que eu tenho? Não tem recurso. Meu Deus! Mas o que é isso? Né? Como é que eu não tenho? Então assim, aí, eu convido todos vocês para ir na minha casa comer churrasco. Vai ter churrasco do melhor. Picanha, etc. Mas, Aguiar, não precisa economizar. Sim, mas eu não vou comprar palito. É mais ou menos o que está acontecendo. O prefeito, e eu já disse isso na tribuna popular da Câmara de Vereadores, o prefeito está assim, honrando uma negociação pré-eleitoral e Cachoeira está fazendo a conta com relação à questão de não efetivar o Diário Oficial Eletrônico. Porque não tem essa de que o prefeito diz, eu não vou adotar o Diário Oficial Eletrônico porque eu sou o homem da moda antiga. Pois bem, tem todo direito como cidadão. Agora, como gestor público, não. Disse que a tribuna popular, que estava lá, Patrícia, se não me engano, dia 4 de abril, porque o homem é uma moda antiga, ele vai tirar os computadores da prefeitura e vai trazer a velha facite, a máquina de escrever. Ele não tem direito de fazer isso para a população. E a população tem sim que deixar de acreditar em tudo que parece verdade nessa realidade. Eu tenho feito o meu trabalho, né, como cidadão, no sentido de alertar as pessoas, olha, não é bem assim. Não é bem assim. E aí que eu digo que o Jornal da Notícia começa a ter né, em Cachoeira do Sul, apesar de pouco tempo, e que mais uma vez parabenizo vocês por essa iniciativa. Eu queria citar pontualmente alguns desses gastos, né, desnecessários. Eu acho que ele está realmente o diário eletrônico e nesse E aí vocês fazem uma enquete, vocês fazem uma pergunta para alguns políticos que estão aí pensando em ser candidatos nas próximas eleições,
E aí a pessoa diz que não sabe, não sei, eu acho que o diário oficial eletrônico não resolve. Claro que só o diário não resolve, mas é uma das coisas. Aí as pessoas ficam refletindo, bom, será que quem está dizendo isso também já não está comprometido com o interesse de grupos privados? Desculpa. Não, claro, é uma ideia do debate, né? Nós pudéssemos elencar alguns desperdícios realmente do dinheiro público, e o dinheiro oficial se não em valores, embora sejam significativos, ele é emblemático. Quer dizer, não há nenhuma necessidade, as pessoas não têm o hábito, o eleitor, o cidadão cachoeirense, de ir lá ficar preocupado com o que saiu da Prefeitura no jornal. Portanto, o diário oficial, ele é diário eletrônico, cada vez mais oficial em todos os municípios do Rio Grande do Sul e do país. Quer dizer, não há a menor justificativa a não ser exatamente pagar uma conta da campanha eleitoral. Isso parece estar muito claro e não é possível que a cidade possa continuar convivendo com isso. Portanto, tirar horas extras pode ser que seja necessária para o trabalho, para ser desenvolvido o trabalho para a população, e investir no diário, no jornal impresso, não se explica. Realmente há aí um erro grosseiro de administração. Nós precisamos questionar, cobrar e criticar. Eu quero fazer aqui, desculpe interromper, não, eu quero fazer aqui uma provocação aos sindicatos. Eu tenho dito e falei com membros de sindicalistas nos últimos dias, justamente nessa linha aí da questão de ser, bom, economiza aqui, mas aqui não. E a questão do fax, do corte a extras, atinge frontalmente o funcionalismo público. Eu perguntei esses dias, o que o Cipron está fazendo? O que a Sindasul está fazendo? O senhor vai falar em Sindasul, que é o sindicato. Está aí, está muito perto do funcionalismo municipal ter seu salário parcelado, atrasado, já fala o prefeito que vai dar dia 5, né? Isso é um significativo. Né? Depois vai ser parcelado, depois vai atrasar. Do jeito que vai, não tem projeto, ninguém sabe o que tem que fazer, como fazer. E aí, nós temos a questão do fax, que daqui a pouco o funcionário vai se aposentar e pegar, o fax quebrou. Tá? E aí eu tenho que perguntar, eu quero fazer aqui uma provocação. Sindasul, Cipron, gente, se agilize. Né? Tomem a ciência do que poderá acontecer com vocês. Porque ele pode fazer manifestações depois que aconteceu, foi uma coisa. Agora, pegar, cobrar dos gestores, né? Vem cá, como é que está? Qual é a real situação do pagamento da nossa folha, do nosso fundo de aposentadoria? Então, se for um Sindasul, principalmente, tem que ser mexer. Acho que há uma omissão da sociedade civil organizada, evidentemente que é uma omissão, e muito por desconhecimento, né? As pessoas não têm o conhecimento do que está acontecendo e deveriam ter, evidentemente. Mas eu queria só citar então alguns exemplos, assim, acho que o diário eletrônico é um deles que fica mais visível a intenção do governo de não economizar, de gasto, de desperdício de dinheiro público. Mas eu queria trazer um outro aqui, que é a questão do lixo. Né? Nós temos mais de 600 mil reais mensais para o recolhimento do lixo, e a Prefeitura Municipal precisava fazer uma licitação nova agora, já perdeu os prazos, embora o Tribunal de Contas esteja apontando, não conseguiu se organizar para fazer uma licitação para o recolhimento do lixo, que teria certamente uma economia muito grande. Claro. Portanto, nós estamos preocupados. Isso é uma questão de gestão. A gente está falando de quase 7 milhões de areia até agora. Pois é, quase 7 milhões. Isso é economia. Isso é uma questão de gestão. Quando eu falei no começo da gestão, enquanto não souber fazer gestão, tu não economiza. Porque supostamente tu pode pensar que está economizando, tu está comprometendo o serviço. Isso é fazer gestão. Portanto, o governo não conseguiu se organizar para fazer uma licitação para economizar, sei lá, 1, 2, 3 milhões, quem sabe, no lixo anualmente, prova que há aí um erro estratégico que significa economizar e que significa desenvolvimento econômico. E, além do lixo, nós
eu queria citar uma aqui, porque me preocupa muito, e aliás, certamente tem conhecimento sobre isso, que é a questão da abertura da UPA. Tá? Pagar 600 mil reais para abrir a UPA, ainda que eu defenda que abrisse a UPA, mas ela não pode abrir a UPA e pagar 600 mil reais e hoje não ter remédio mais nas unidades de saúde em todos os bairros, tá? Não tem exame. As pessoas estão numa fila para pedir exame, remédio, consulta, mas abriu a UPA. Esse é mais um exemplo de jogar para a torcida, quer dizer, é para marketing. Quer dizer, esse é o prefeito que abriu a UPA. Ainda que as unidades de saúde em todos os bairros é um fracasso. As pessoas não têm mais acesso a remédio, a exames e a consultas. Está cada vez mais difícil, mas abriu a UPA. Entendeu? Abriu a UPA a 600 mil reais por mês. Eu queria entender... Quando poderia ser 490, né? Quando tinha empresas oferecendo por mês. Mas eu queria entender exatamente aonde a UPA resolveu. O que me parece, nesse momento, é que a UPA apenas desafogou o HCB. O grande ganho disso aí é do HCB, que recebe 600 mil reais para desafogar o atendimento que já era uma obrigação e pago para fazer. Não aconteceu, não melhorou o sistema de saúde do município com 600 mil reais a mais por mês. Portanto, isso é uma questão de gestão, eu volto sempre é uma questão da gestão. Se tu não sabe fazer gestão, tu gasta em vez de investimentos. E eu queria entender ainda, eu tenho que fazer isso aqui, talvez isso possa surgir para que o próprio hospital possa nos explicar exatamente quais são os serviços, as demandas que aumentaram, trazer isso em números, para que a gente entenda melhor se esse não é mais um gasto do governo. Agora, 600 são mais 7 milhões aí e poucos por ano, se não melhorou o sistema de saúde do município. O que eu ouço, o que eu tenho chegado até mim, é de que o serviço de saúde do município piorou muitíssimo, mas abriu-se a UPA, quer dizer, jogando para a torcida de novo. Um grande feito, digamos assim. E vai ficar essa marca. Vai ficar a marca. Tá? As marcas que nós temos que apagar é que, quando a gente percorre pelos bairros, a gente vê o seguinte: o que tem de pessoas aí. Um senhor me disse assim: eu vou perder minha perna. Ele está com uma perna cheia de ferimentos e tal. Eu já marquei, eu não consigo uma consulta para isso. E ele disse: já me disseram que eu tenho que amputar a perna. Essas são as marcas que nós temos que desaparecer da cidade. De pessoas que morrem na fila do SUS, as pessoas não têm remédio, não têm acesso ao médico. Chega de bandeiras políticas. Então, vamos resolver o problema, nesse caso específico, da saúde pública, e não bandeiras políticas. E a UPA me parece apenas uma bandeira política. Eu quero fazer uma colocação desses dois aspectos que tu abordou aí. A questão do lixo e a questão da UPA. A questão do lixo eu defendo há muito tempo, né? Que o município cria uma autarquia com funcionários seletistas para se gerar a questão do lixo. Né? E não venho dizer que não há condições de nós fazer isso. Há de ser ter capacidade administrativa e vontade de fazer a gestão, não fazer somente política. E ao invés de uma cidade, uma comunidade ter despesa, pagar 600 mil por mês com lixo, nós passamos a arrecadar, a ganhar dinheiro com lixo. Então, como dizia, é gestão. E uma outra coisa com relação ao lixo, uma pergunta que eu fiz, e tenho feito há muito tempo em Cachoeira, que eu não entendi por que o prefeito Sérgio Gnatti, ao apagar das luzes da sua gestão anterior, aumentou o prazo de contrato com a Copa em 1 ano. Se o prefeito depois, pelo projeto, eu quero deixar no ar essa pergunta para ele. Por que na última gestão anterior, quando ele estava saindo, ele aumentou em 1 ano o prazo com o contrato com a Copa? Essa é uma pergunta que ninguém me responde. Não, eu só queria citar a questão do lixo. A prefeitura paga um caminhão para fazer a coleta do lixo seletivo. Se o prefeito chamar os empresários que trabalham com reciclagem, eles vão lá buscar de graça.
Aquilo é matéria-prima do trabalho dos empresários da reciclagem. Por que a prefeitura tem que pagar esse caminhão, e parece que é 15 mil reais por mês, para fazer o problema da coleta seletiva? É simples, chama os empresários de trabalho para a coleta seletiva, que eles vão lá buscar gratuitamente, se não pagarem para isso. Isto é, de novo, né, administrar o dinheiro público. E é nessas coisas, se nós tivéssemos aqui o tempo e oportunidade, nós passaremos certamente o dia inteiro falando dos desperdícios do dinheiro público, de coisas que podem ser facilmente resolvidas se tiver ou boa vontade ou capacidade de fazer gestão. Com relação, sei que nós estamos com o tempo já quase, mas com relação à UPA, né, eu também queria deixar aqui uma pergunta para o prefeito Arginete, porque ele firmou um contrato que custa aos cofres públicos 600 mil reais por mês, quando poderia ter feito um por 490. E eu não vou, e a comunidade não deve aceitar a resposta, de que foi porque a Câmara autorizou ele a fazer o contrato com a HCB. A Câmara autorizou, sim, mas não obrigou. Gestor público que vem para a mídia, né, dizendo que é outra coisa, eu não acredito, viu? Não dá para acreditar. Que não tem dinheiro na prefeitura, porque pelo que é feito, porque parece que tem, né? Que deixa de analisar melhor um contrato de valor 110 mil reais menos mês, né? No mínimo, deveria ter, já que tinha autorização da Câmara para fechar o contrato com a HCB, deveria, como gestor público, né, preocupado, né, com a questão da economicidade, olha, eu quero fechar com a HCB, porque a HCB é daqui, eu também quero, mas eu tenho uma proposta de 490. Eu sou autorizado a fechar com a HCB, mas não estou obrigado. Né? Eu tenho uma proposta aqui de 490. Vamos fechar com 490 e abrir um outro aspecto, porque não foi feita licitação. Bom, acho que a gente vai precisar encerrar, né? O assunto está bom, mas a gente está com o tempo esgotando e, como eu disse, a gente poderia ficar horas aí falando, mas eu agradeço muito a participação de vocês, né? Com certeza esse debate contribuiu muito para levar uma informação de melhor qualidade às pessoas que ainda têm um desconhecimento sobre o que acontece, enfim, né? Não são tão informadas nesse sentido do que realmente acontece na prefeitura, e a gente teve esclarecimentos muito pontuais aqui por parte de vocês. Então, eu agradeço a participação e o projeto aí de pauta fica, então, para a próxima edição. Espero que vocês tenham gostado, que sigam acompanhando o projeto também e até uma próxima. Obrigado. Muito obrigado.